paz do Senhor, bom dia a todos. Mais um vídeo nesse momento de sabedoria, Escola Bíblica Dominical, em que nós estamos na sequência de Heróis da Fé durante essa pandemia e hoje falaremos a respeito do herói da fé, Davi. Eu quero salientar que esse estudo ele foi feito, a pesquisa e todo o estudo pela diaconisa Deise, e ela solicitou que eu fizesse a gravação em vídeo para enriquecer um pouco mais, uma vez que é apresentado também esse estudo em texto. Para aqueles que têm uma maior dificuldade, pode acompanhar no texto. Eu, particularmente, eu gosto muito do texto, porque a gente pode ir acrescentando e lendo todas as passagens que são indicadas, e é muito gratificante e nos força, de uma certa maneira, a pesquisar e a ler as Escrituras, né? Mas eu quero, primeiro, antes de qualquer coisa, pedir a você que dê o seu like nesse vídeo. Vai estar sendo postado pelo YouTube, na nossa página, a página da Igreja de Deus Beija-Flor. Acesse lá, dê o seu like, compartilhe com amigos, compartilhe com vizinhos, com alguns colegas. Vamos fazer com que essa palavra atinja o maior número de pessoas possível. Também, se você ainda não é inscrito no canal da Igreja de Deus Beija-Flor, se inscreva lá, vai lá, Igreja de Deus Beija-Flor. Inscreva-se nesse canal para nos auxiliar, nos ajudar a atingir um número suficiente para que nós possamos ter uma maior liberdade e acesso ao YouTube. Isso é muito importante para esse canal. Então faça isso. Agora, adentrando já no nosso estudo, é sempre bom, quando vamos iniciar, nós prepararmos o ambiente devidamente. Reúna a família, chame todos, assistam o vídeo, participem da aula. Ao final, comente, apresente comentários. Se você quiser dar testemunho, testemunhe. Nós temos lá aberto para comentários também no nosso canal. Você participa de alguma forma, dê o seu like. E assim vai estar ajudando para que essa palavra possa atingir o maior número de vidas possível. A Deise, ela começou esse estudo postando uma reflexão, uma breve reflexão, que diz assim: mesmo estando ungido, amando do Senhor para ser rei em Israel, Davi soube esperar o tempo de Deus para ocupar o trono. Precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Essa é uma reflexão muito pertinente. Hoje, no corre-corre da vida, nós queremos tudo que Deus seja, no estalar de dedo, já oferecer a resposta quando ele tem o seu tempo devido, para que quando a resposta dele vier, essa resposta seja bênção para a nossa vida. E como praxe de todos os estudos, nós começamos com um versículo para memorização. E esse versículo ele se encontra no Salmo 40, no verso 1, que diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, verso 1. Vamos repetir apenas uma vez, porque esse versículo praticamente já está no coração e na mente de todo bom cristão, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, verso 1. E o texto bíblico, que vamos embasar toda a nossa palestra de hoje, ele se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 24, no versículo de número 4 ao 8. São apenas alguns versículos, 5 versículos, para ser bem preciso, em que nós vamos estar baseando, dando base a essa palestra sobre você esperar o tempo de Deus para tomar posse da sua bênção, da sua vitória. O texto bíblico, ele diz, no verso 4 do capítulo 24 do primeiro livro de Samuel: então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás
como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois, também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Ó lição de vida que Davi nos dá. Depois dessa palavra e da reflexão, vamos entrar aqui já na nossa palestra, no nosso estudo sobre esse grande herói da fé, Davi. Primeiro, na lição de hoje nós vamos ver que Davi, mesmo tendo sido ungido rei por Samuel, a mando do Senhor, ele viveu sob ameaças de Saul. Ele não perdeu a esperança no Senhor. Antes, ele esperou com paciência, conforme diz o verso número 1 do Salmo 40. A concretização do tempo de Deus em sua vida. Ele esperou com paciência. Nós destacaremos ainda nessa palestra a importância do cristão não se deixar levar pelas circunstâncias e aprender a confiar no Senhor, mesmo nas situações adversas, mesmo quando tudo parecer contrário. Nós temos que aprender que Deus está no controle de tudo. Temos que confiar, ter fé. Portanto, nós temos motivos para esperar pelo tempo de Deus. O objetivo é mostrar que, mesmo estando ungido pelo Senhor, amando do Senhor, para ser rei, Davi soube esperar o tempo de Deus para ocupar o trono de Israel. Ele foi contado como um dos heróis da fé, que está lá no verso 32 do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Ele consta lá como um grande herói da fé. Então nós vamos ver alguns tópicos dessa lição que a vida de Davi nos ensina. Primeiro, nós vamos ver as ameaças, a adversidade que Davi passou. O capítulo 24 de 1 Samuel nos apresenta o relacionamento crítico existente entre Davi e Saul. Nós vemos inicialmente que Saul ele perseguia e ameaçava Davi de morte o tempo todo instante. Davi, por um lado, mesmo tendo oportunidade, ele não intentava contra a vida do rei, considerando-se esse ungido do Senhor. Olha o que está nos versos 5 e 6 desse primeiro livro de Samuel, no capítulo 24. Diz assim: Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi. Já está no texto que nós lemos. Por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Está lá nos versos 5 e 6. O autor do texto diz que em certa ocasião, Davi ele se dirigiu sorrateiramente a Saul, enquanto ele dormia, descansava na caverna, como se fosse matá-lo. Mas em obediência ao Senhor e respeito ao rei, ele apenas cortou o manto de Saul. Esse pedaço de tecido serviria de demonstração da vantagem que Davi teve para pôr fim à vida de Saul, do rei. Mas ao invés disso, ele preferiu poupar-lhe, chamando o mesmo de pai. Olha o que está no verso 11 do capítulo 24 do primeiro livro de Samuel. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque
cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Está na primeira parte desse verso. Com essa atitude, Davi ele quis mostrar a Saul que esse estava errado ao tentar matá-lo. Ao invés de agir pelo ódio, com espírito de vingança, Davi optou pela graça e a misericórdia. Ele se nega a agir a partir dos mesmos princípios que o rei. Depois desse episódio, Saul, por algum momento, ainda que tomado pela emoção, ele demonstra um certo remorso das suas ameaças e tentativas de morte dirigidas a Davi. Saul é um modelo de alguém que não se deixa levar facilmente pelas emoções, que demonstra equilíbrio diante das situações adversas. Quando as pessoas agem desse modo, predomina sobre elas o espírito da retaliação. Por conseguinte, tem dificuldade para liberar graça e perdão. Os cristãos eles são chamados a agir como Davi, exercitando o perdão e mesmo diante de inimigos responderem ao mal com o bem. Olha o que o escritor de Mateus, do livro de Mateus, o evangelista Levi Mateus, ele escreve no capítulo 5, nos versos 44, ele reproduzindo a palavra do próprio Cristo. Ele diz: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A Bíblia ela diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Deus ele nos dá a cada dia a oportunidade de fazer o bem. Mas se nós tivermos coração endurecido, não vamos enxergar essas oportunidades. E fazemos pouco delas quando percebemos. Isso pode acabar não fazendo bem, pois negligenciamos a palavra. E quando isso acontece, também pecamos por omissão. E o pecado não é só pela ação. Nós pecamos pela omissão, também pela ação. Pecamos contra Deus, pecamos contra os nossos pares, e nós temos que andar em vigilância o tempo todo para não incorrer nesses pecados. Segundo, Davi, ele espera o tempo de Deus. Porque mesmo ungido rei, ele demorou muito tempo até que assumisse o trono de Israel. Ele foi ungido ainda jovem, adolescente. E ele já assumiu com a maturidade da luta, da perseguição, da adversidade. Ele foi recrudescido com isso para assumir o reino de uma nação escolhida por Deus. Olha, o tempo de espera, no entanto, não foi aquele tempo tranquilo. Ah, vou deitar aqui e vou esperar. Já mandei meus currículos, agora é só esperar. Não. Devido às perseguições de Saul, que está lá em 1 Samuel 18, de 6 a 9, Davi ele precisou se refugiar várias vezes para não ser morto por Saul. Ele esteve na escola profética de Samuel, lá em Ramá, resistiu e residiu na casa dos profetas. Nessa ocasião, Davi abriu seu coração para o velho Samuel e declarou tudo quanto Saul estava lhe fazendo. Está lá em 1 Samuel 19, no verso 18. Esse período da escola profética trouxe um grande refrigério espiritual para Davi. Ele cresceu muito espiritualmente. Ele tomou muito conhecimento durante esse período. Logo depois, ele se encontrou um refugiado na casa do sacerdote Aimeleque. Ainda que quando Saul descobriu que Aimeleque estava dando refúgio a Davi, ele praticamente elimina toda a casa, toda a descendência de Aimeleque, por conta dessa ajuda que ele forneceu a Davi. Está lá no capítulo 21, nos versos de 1 a 9 do primeiro livro de Samuel. E no capítulo 22 também, de 6 a 22. Em um dos momentos mais difíceis, Davi foi obrigado a procurar refúgio no território inimigo, lá na Filístia, no meio dos filisteus. Após ele ser descoberto pelos filisteus, que eram adversários, que eram inimigos
ele teve que fugir dali, do meio dos seus inimigos, e se refugiar na caverna de Adulão. Adulão foi um homem também que tinha uma terra, e essa caverna estava nas terras de Adulão, e ele foi se esconder naquele lugar. Naquele local ele recebeu o conforto da sua família para revigorar e para seguir adiante. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 22, no verso 1. Mesmo assim, a situação de Davi diante de todas as perseguições, todas as dificuldades, poderia levá-lo a desacreditar nas promessas de Deus. Ao invés do trono prometido, ele só via lutas, perseguições e dificuldades. Como José na prisão egípcia, Davi não se deixou controlar pelas circunstâncias diversas. Pelo contrário, ele preferiu confiar na palavra de Deus e esperar com paciência no Senhor. Olha o texto que nós memorizamos. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Está lá no texto que nós memorizamos, no Salmo 40, no verso 1. Isso porque ele tinha consciência de que Deus tinha um plano em sua vida e que ele, ao seu tempo, haveria de executá-lo. Não é diferente no tempo de hoje. Muitos vivem uma luta após outra de uma forma que parece não ter mais fim. Sofrimentos, angústias, perseguições, dores. Mas quando se tem uma mente renovada e busca ter um equilíbrio emocional completo, através do estudo da palavra e também de bons pensamentos e bons relacionamentos familiares, nós conseguimos ter paciência e esperar no Senhor o cumprimento da promessa. Terceira lição que ele nos dá é que confiar e esperar o tempo do Senhor. Os crentes em Jesus devem aprender com Davi e tantos outros heróis da fé a esperar com paciência o tempo de Deus para a execução dos seus desígnios, dos seus intentos. Ao invés de tomar decisões precipitadas, Davi permaneceu na presença de Deus, pois a sua confiança estava no Senhor. Por isso, depositava sobre ele os ditames da sua vida. O governo da sua vida era depositada em Deus, para obter o auxílio ou proteção, para ter vitórias sobre seus inimigos, para alcançar segurança em perigos iminentes, para encontrar refúgio quando traído ou oprimido, e o perdão amoroso de Deus quando pecava. Ele depositava totalmente sobre ele. Tinha uma capacidade tão grande de arrependimento quando pecava, que foi chamado segundo o coração de Deus. Esperar é um teste de submissão para qualquer cristão, é uma demonstração de confiança em Deus. Mas é, antes de tudo, uma escola de aprendizado. Pois na medida em que esperamos no Senhor, nós temos tempo para reconhecer sua grandeza e amadurecer na fé. A ter convicções nas coisas invisíveis, haja vista que sem fé é impossível agradar a Deus. Sábias as palavras do salmista quando diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Está lá no Salmo 27, no verso 14. Mesmo que a realidade tangível, pareça ir de encontro às promessas de Deus, parecem que não está sendo visto por Deus, nós devemos continuar ouvindo a palavra, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, conforme Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Ainda que perseguições, dificuldades e provações tentam nos assolar e o desespero queira sobrepujar a esperança, nós somos desafiados a direcionar palavras de encorajamento à própria alma, dizendo como Davi escreve o Salmo 42,
Ele diz no verso 5, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação na sua face. Olha, para confiar no Senhor é necessário que se reconheça, que você conheça, que você entenda a Deus. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus pelo entendimento que ele tinha, pelo relacionamento que ele tinha. Ele conhecia a Deus não de ouvir falar. Nós precisamos buscar esse tipo de relacionamento com Deus e ter coração grato por termos sido escolhidos. Só assim nós conseguiremos confiar e esperar no Senhor. É buscar esse relacionamento, essa intimidade com Deus. E para concluir, Deus está no controle de todas as situações. Ele não nos abandonou ao acaso. Essa percepção tem sido ofuscada pelo pensamento moderno, acostumado a viver no tempo, isto é, pela busca desenfreada ou a ansiedade da vida que nos impulsiona a agir muitas vezes, de preferência o mais rápido possível, afinal, para muitos, tempo é dinheiro. Há aqueles que, como Saul, têm medo de ficar para trás, por isso querem tirar todo o proveito do tempo. O cristão, como Davi, ele sabe que Deus está para além do tempo. Olha o que está no Salmo 90, verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. E guiado por esta verdade, pode descansar, confiar no cumprimento exato das promessas divinas e depender da execução da sua vontade no tempo que ele mesmo estabelecer. Vivendo essa dimensão, é possível esperar com paciência no Senhor e a permitir que Ele dirija seu espírito todos os passos da existência, pois tem cuidado de nós. Mas só enxergaremos isso quando tivermos um coração grato. Amém? Eu quero orar com você nesse final de palestra, diante dessa conclusão. Você que tem vivido uma vida muito acelerada, uma vida em que você também considera que tempo é dinheiro e dinheiro é tudo. Eu quero te dizer, tudo na nossa vida é Cristo. Se você confiar nele, ele vai inclinar e ouvir o seu clamor. O salmista ainda diz, olha, deleita-te no Senhor e ele atenderá o desejo do seu coração. Nesse mesmo salmo, ele continua dizendo, olha, faça tudo. Está no Salmo 37, ele diz assim, além de deleitar no Senhor, que ele vai atender o desejo do coração, ele ainda diz que todas as coisas ele faz a seu favor. Observe esse salmo. Comece a viver as expensas do Senhor, que ele vai atender o seu desejo. Certamente, se o seu desejo está dentro do caráter, da formação que Deus quer para nós, dentro do caráter divino, ele é fiel para cumprir. E se você tem promessa de Deus, ele vai cumprir essas promessas. Quanto tempo se passou para ele cumprir em Abraão aquilo que ele chamou? Para cumprir em Moisés, para cumprir em todos esses heróis da fé que nós já falamos. Espere no Senhor, aguarde o tempo dele, e ele há de cumprir tudo aquilo que te prometeu. Coloque a mão no seu coração agora. Eu quero orar por você que tem tido dificuldade de entender o tempo de Deus. Deus quer agora beneficiar você, ensinar a você esperar o tempo, a você entender que o tempo de Deus é para o nosso aprendizado. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, por esses que ainda não têm a confiança e não conseguem entender o seu tempo. Para que eles venham, ó Deus, ter na mente agora e no coração o devido ensinamento, Senhor,
a devido controle emocional para esperar o seu tempo, pois o seu tempo é o melhor. E assim, ó Deus, possam viver esse tempo que o Senhor está nos concedendo, que parece interminável, mas o Senhor é que sabe o momento certo. E o Senhor é que nos favorece com esse tempo para buscarmos mais a tua presença. Em nome de Jesus, eu oro por esses, Pai, que o teu Santo Espírito agora possa fazer uma visita, ó Deus, a cada coração, a cada mente que está assistindo esse vídeo, para que possam também agora aprender a viver o seu tempo. Em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, e te agradeço por tudo. E que essa palavra possa ser selada no coração de todos que assistirem, para que possam viver também e aprender essas lições com o Rei Davi. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda a mão. Quero te abençoar apostolicamente nesta manhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a consolação do Espírito Santo possa agora estar na nossa vida, na sua vida, não só agora, mas para todo sempre, e você possa confirmar o assim seja. Amém. Amém. Que Deus abençoe.